Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Sou o Wilker, investidor e trader no mercado de ações, e eu vim aqui trazer para você uma análise técnica da Pets. Está aqui na sua frente, a pedido aqui de um inscrito do canal. Quero trazer uma análise gráfica para você, as minhas projeções para o curto, médio e longo prazo para este ativo. E quem sabe assim, no final desse vídeo, você possa chegar a uma conclusão se você deveria investir em pets ou se você deveria sair dos seus investimentos em pets e quem sabe procurar aí um outro ativo que te dê melhores retornos. Pois muito bem, se essa é a informação que você gostaria de saber mais, fica ligado no vídeo. Será um vídeo curto aí, trazendo bastante clareza e informações úteis para você nessa sua caminhada como investidor. Pois muito bem, aqui nós temos a Pets e algo que eu gostaria de já começar, antes de entrarmos na análise técnica do gráfico, é que você leve em consideração os dados sobre os dividendos dessa empresa, porque eles são, sim, pagos, mas não de forma regular. E os valores também não são assim nada atrativos. O que te vai fazer aí pensar se dividendos seria um dos incentivos para você poder investir nesse ativo? Ao meu ver, eu não investiria, não com base em dividendos, porque são bastante irregulares, os valores também não são nada atrativos, 0,18%, 0,3%, 0,20%, ou seja, nada que venha encher os olhos aí de um investidor que busca viver de dividendos, não é mesmo? Agora, e quanto à valorização da ação? Será que é algo que pode então cativar a atenção sua como investidor? Vamos pular já direto para os gráficos e vamos tentar encontrar esta resposta. Pois muito bem, aqui está o nosso gráfico da Pets. Vou começar pelo gráfico semanal e depois nós vamos reduzir aí para o gráfico diário. E temos uma perspectiva de menor curto, de menor prazo. Ok. Bom, já sabemos aqui que no gráfico semanal ela alcançou aqui os 26,95 lá em 2021, muito impulsionado pela pandemia, pelo volume de vendas, que algumas empresas sim capitalizaram bastante quanto a isso. A própria Uber também se valorizou bastante nessa época. Empresas de entrega de comida, de encomendas, enfim, tudo que foi bastante útil para a subsistência enquanto todas as pessoas estavam presas em casa, essas empresas geralmente valorizaram bastante nesse período. Mas o que se observa após o fim do lockdown foi um derretimento da ação. E ela derreteu assim a níveis que, com certeza, se você investiu aqui nesse período, bom, você está debaixo da água sério. E o seu caso é grave. Se você não conseguiu sair a tempo nessa oportunidade aqui que ela teve, de que você pudesse se libertar desse ativo antes da sua queda fenomenal. Porque ela subiu aqui desde setembro de 2020 até agosto de 2021, iniciou aqui a sua correção brutal, devolvendo praticamente tudo, deu aqui mais uma oportunidade de saída, que aconteceu aqui em março de 2022. Porque depois dessa data, o que temos é história de um ativo que valia R$ 26 por papel. Ok, e agora? Qual que é a situação? Agora, vindo aqui para o gráfico diário,
que eu consigo ver? Um ativo sem muita força, sem ímpeto de crescimento. Por quê? Lateralizado, né? Já há bastante tempo, pode-se dizer. Ele fez aqui um fundo local aqui em janeiro de 2023, após ele perder esse fundo aqui, veio buscar níveis bem mais baixos aqui, batendo até a casa dos R$ 2,84. E desde então, olha só, R$ 2,84 em fevereiro de 2024. Um ano depois, ele está aqui sendo negociado a R$ 4,31. É, menos aí de 100% de valorização aqui nesse período, mas se levarmos em consideração toda a perda de valor que ele teve, essa valorização aqui não significa aí muita coisa, tá? Caso você tenha comprado esse ativo lá próximo ao seu topo histórico. Então vem, sim, de um processo de lateralização. E o que, que nós temos aqui? Nós temos, nessa data aqui, em agosto de 2024, o anúncio da fusão com a Cobasi, injetando em um novo ânimo no mercado, né? E no interesse desse papel, onde fez com que ele valorizasse, sim, de forma bastante interessante, aqui 56%. Muito positivo para aquele momento, mas ele praticamente já devolveu aqui quase tudo, né? Ele devolveu aqui, deixa eu ver, 78%. Né? Então ele devolveu 78% desse movimento de alta e continua aqui lateralizado. Na confirmação da fusão, aqui em Assembleia, em março desse ano, um sell-off, ou seja, compra-se o rumor e vende-se no fato consumado. Uma pergunta que você precisa ter ao querer e pensar em investir em um determinado ativo, aqui em questão a PETS, é qual catalisador possível ainda que pode acontecer para fazer que o interesse nesse ativo aqui possa ser tamanho que o faça ir a, quem sabe, voltar lá na casa dos R$ 26. Porque se nenhuma fusão entre os dois maiores comércios para PET do país, nem a fusão desses dois foi capaz de ser o catalisador para impulsionar esse ativo aqui a patamares mais altos, o que seria então? Uma nova pandemia? É uma pergunta que você realmente precisa se fazer. Porque já que esse ativo não tem assim, muito interesse, não tem muito. Ele não entrega dividendo satisfatório para ter o interesse do investidor. E ele também não tem assim um price action e um potencial de valorização, pelo menos no curto e médio prazo. O que incentivaria o investimento por parte do mercado nesse papel aqui? É uma pergunta que você precisa fazer e procurar encontrar a resposta. Porque a resposta para essa pergunta pode ser, então, a solução aí da dúvida que você tem se você deve ou não investir em pets. Porque, ao meu ver, é um ativo que está simplesmente cumprindo tabela. Lateralizado, sobe, desce. Talvez seja uma boa opção para traders, um day trade, por exemplo. Por quê? Porque ele dá esses pumps aqui, aí valoriza 50%, aí depois ele dá um dump,
e devolve aí 34%. Aí ele dá outro pump e valoriza aqui mais 38%. Aí ele vem e dá outro dump e perde aqui 23%. E fica nessa. Se eu levar em consideração aqui o perfil de volume, como eu já tenho ele aqui estabelecido, tá? Nos dá aí 3 níveis. E é basicamente dentro desses níveis que a Pets tem aí operado na sua grande maioria. Nós temos o nosso suporte majoritário, aqui na casa dos 3,77, temos o nosso ponto de controle, tá? Aqui em 4,54 e temos a nossa resistência majoritária aqui em 4,97. E o que você pode observar, se eu ocultar já aqui esses dados que já não são mais importantes para a continuação do vídeo, então tudo bem. Se você observar aqui, você vê que ela vem aqui da parte de baixo do perfil de volume, vai até a parte superior, volta à parte inferior, volta para a parte superior, volta para a parte inferior e fica fazendo esse ping-pong aqui dentro do próprio perfil de volume e não vai para lugar nenhum. Agora, supondo que entre algum catalisador aí no cenário da PETS favorecendo a valorização desse ativo aqui, quais seriam os próximos passos? Tá? Isso é em suposição, porque eu não tenho nenhuma informação até o momento que me direcione para que possa ter algo que venha impulsionar o preço da PETS aí no curto e médio prazo. Eu não tenho. É apenas uma suposição, tá? Ela primeiro precisaria o quê? Romper aqui o seu ponto de controle, que é, no momento da gravação desse vídeo, o nível mais importante de resistência para a PETS. Porque se você observar, nós temos aqui o pico do Everest, olha. Em termos de volume de negociação, é aqui os 4,54 onde ela tem a maior dificuldade de rompimento. Demonstrado aqui por esse sell-off. Olha esse despejo que ela teve aqui. Ela já tentou romper esse topo aqui do Everest, que é o nosso ponto de controle aqui, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e agora nessa terceira vez aqui com um despejo fenomenal aqui, tendo uma queda de aproximadamente aí 10%, 9,26%, mais ou menos. Tá? Então, esse seria o primeiro obstáculo que a Pets precisaria superar. Romper o ponto de controle, torná-lo como suporte, permanecendo acima dos 4,54, para que ela possa vir, quem sabe, atacar os 4,97, que é o seu nível de resistência majoritária no momento. Precisando, então, superar os 4,97, torná-lo como suporte para cogitar vir buscar o seu próximo nível de resistência, que é aqui nesta linha em amarelo que vocês estão vendo aqui, que está na casa dos 5,33. E não seria assim um passeio no parque, mesmo assim. Por quê? Porque nós temos aqui uma sombra em vermelho, que é pressão vendedora de grandes players, de smart money. Tá? Eles a compraram aqui embaixo, tudo bem. Tá? Aproveitaram bem esse fundo aqui que ela fez e compraram. E já estão e abriram já ordens de venda aqui em cima. Então, entre os 5,33 e o final dessa sombra vermelha aqui, que é o 5,62, em confluência com esse topo aqui que ela tem, ó, é zona bastante difícil dela romper, tá? É bastante difícil que ela rompa. Então, por mais que ela consiga
aqui no curto e médio prazo se estabelecer acima da resistência majoritária dos 4,97 e começar a sua caminhada rumo aos 5,33, entre os 5,33 e os 5,62, ela vai ter aqui também uma pressão vendedora abismal que pode jogar o preço dela novamente para os 4,92 e quem sabe novamente aqui para o ponto de controle, dois níveis que ela já tinha superado. É possível. Isso é possível. Agora, isso é o cenário bullish, tá? Para pets. Como eu disse, caso tenhamos algum catalisador que favoreça tal movimento, coisa que eu agora não consigo encontrar nenhuma razão para que isso venha acontecer, tá? Então precisaria aí, quem sabe, uma publicação de balanço muito positiva, uma expectativa de aumento no seu volume de vendas bastante generosa, algo do tipo, e olhe lá se isso ainda será o suficiente para fazer com que esse ativo se valorize nesse ponto, tá? Agora, níveis para baixo, o que eu tenho? Bom, sendo rejeitada do ponto de controle dos 4,54, onde que ela vai vir buscar? Ela provavelmente vai vir buscar os 3,77 de novo. Ela tem aqui a primeira parada aqui, nesses fundos, tá? Um pouco mais acima dos 3,77, aqui nos 3,96, onde ela já começa a entrar, então, aqui nessa zona de pressão compradora, em azul, que nós temos aqui, tá? Que pode ser que segure o preço aqui. Mas se esse fundo aqui não for suficiente para segurar o preço, ela vai vir buscar os 3,77 novamente. É isso que eu consigo ver para PETs no curto e médio prazo. Se ela não puxar nenhuma carta na manga que venha incentivar o investidor a buscar esse papel, visando aí uma valorização a longo prazo, ela provavelmente vai ficar aqui lateralizada. Provavelmente ela vai ficar nesse cenário aqui, lateral, sobe, cai, tá? Sem muitas expectativas de um dia retornar a esses patamares aqui. Olha, dos 26, sem muita expectativa, pelo menos no curto e médio prazo. Não há, não há, não, o gráfico em si não me mostra força para que ela possa cogitar superar esses tantos níveis de resistência que ela tem aqui para cima. Porque observe, isso aqui é tudo resistência. Ela tem resistência aqui, onde ela está até os 5,60. Ela tem resistência aqui até os 7,45, entre os 7,45 e os 6,76. Ela tem mais resistência aqui em cima, entre os 10,46 e os 9,37. E, desculpa, e ela ainda tem aqui mais resistência lá em cima. Olha, entre os 18,53 e os 17,34, tá? Então você pode notar que olha só, todos esses topos aqui que serviram de pivô são níveis de resistência, são níveis que existe uma altíssima pressão vendedora nesse topo aqui dos 7,40, nesse outro topo aqui, nesse outro topo aqui, tá? Então, ao meu ver, é um ativo que mostra muita fraqueza, lateralizado, tá? Volume baixíssimo, baixíssimo, porque se você compara aqui volume, olha, olha o nível de volume que ela teve aqui até o anúncio da fusão, uma crescente. Depois do anúncio da fusão, olha, então não há.
não há expectativas de ganhos reais a curto e médio prazo, tá? Estes são os níveis para cima e estes são os níveis para baixo. Caso não tenhamos aí um catalisador bastante interessante para o mercado, eu, como analista, não vejo os papéis da PET se valorizando a patamares mais altos, tá? Sendo aí dificilmente capaz de superar o nível dos 5,33, mas muito difícil, tá? Mas muito difícil. Então é bem provável que ela continue aqui sendo operada, negociada dentro dessas linhas vermelhas e verdes do nosso perfil de volume, entre os 5 e os 3,70. Essa é a minha análise para PETs. Espero que eu tenha trazido alguma luz aí quanto a este ativo para você. Se inscreva no canal, fica sempre ligado aqui às nossas análises, às nossas dicas e faça esse favor para você, porque se inscrevendo nesse canal você vai estar se ajudando a obter aí as informações sem tendência, análise nua e crua, que pode te ajudar bastante aí na tua caminhada. Nos vemos então no próximo vídeo. Até!